Vamos ler a palavra do Senhor que está em Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Senhor Deus, vamos refletir nesse texto e mais uma vez confiando que Sua palavra é inspirada pelo Teu Espírito Santo e ela fala ainda hoje ao nosso coração. Fala com aqueles que estão casados aqui, casais, que estão no início dessa jornada a dois, casais que já enfrentaram crises ou estão no meio de crises, casais que estão já numa longa jornada. Mas, Senhor, essa palavra também fala aquele que está solteiro, aquele que está divorciado, aquele que está viúvo. Essa palavra fala desde as crianças aos mais idosos aqui no nosso meio. E é isso que pedimos, que fale com cada um que ouve para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode se assentar? Fique com a sua Bíblia aberta, se assim for possível. E hoje nós vamos meditar um texto bem difícil aqui da carta de Paulo aos Efésios. Para quem nos visita ou ouve essa mensagem talvez online aí, no áudio, de outra maneira, só para contextualizar, estamos refletindo já há 25 domingos na carta de Paulo aos Efésios, uma prática que a nossa igreja tem de meditar textos, livros da Bíblia, né? E a gente foca nessa jornada de aprendizado juntos e tem sido uma delícia, tem sido também muito profundo e muito transformador para o meu coração e com os meus irmãos aqui também, conforme a gente vai conversando durante o dia a dia, nos pequenos grupos também. Estamos imersos nesse texto. Temos usado um livro do pastor John Stott, um breve comentário que tem disponível, que a gente colocou na mão aí dos pequenos grupos, e você pode adquirir se você ainda não adquiriu, e não temos nenhum lucro com isso, é apenas para te ajudar também a ser mais uma ferramenta para te ajudar a compreender o texto bíblico e refletir. Chama-se Lendo Efésios com John Stott, publicado pela editora Ultimato. E vamos falar de casamento, vamos falar do lar cristão hoje. Vamos falar de valores que muita gente aqui crê, mas que muita gente aqui também tem o coração desapontado. Vamos falar hoje de um texto que a sociedade onde a gente vive, nos dias atuais, banaliza, desvaloriza um tanto, né? Um lado da sociedade, a gente está no mundo ocidental, estamos aqui na América Latina, estamos na nossa terra chamada Brasil e estamos na grande São Paulo. Então tudo isso nos coloca dentro de um ponto de fala e que a gente precisa lembrar. Mas a gente tem sido bombardeado constantemente, sempre com confusão naquilo que envolve família, naquilo que envolve um lar, o que é o relacionamento entre o homem e mulher, será que isso basta? Será que é para sempre? Deve ser assim? Os tempos mudaram?
Vamos falar daqui a alguns dias sobre filhos, relação entre pais e filhos. Esse texto também na sequência vai falar dos relacionamentos entre o empregador e os empregados, servos e senhores, que é a expressão que usa aqui na Bíblia, das relações de trabalho. Quer dizer, a gente chegou agora num ponto do ensino aqui de Paulo aos Efésios, e Paulo já falou sobre quem Deus é, já falou sobre a obra da salvação, já falou do que é a nossa vida, nova vida em Cristo, o que é nascer de novo. E por causa dessa grande obra que Deus faz na vida de todo aquele que crê em Cristo, a partir do capítulo 4, a gente já tem refletido nesses textos há alguns encontros, e desde o capítulo 4 a gente foi já para uma questão mais prática. Agora, vendo aquilo que a Bíblia revela e fala sobre quem Deus é, sua santidade, sua grandeza, o Deus que nos criou. E agora, como é que a gente vive a partir dessa verdade? Como é que a gente vive a partir da nossa fé, que nascemos de novo e temos o Espírito de Deus? Então, essa palavra de hoje também, ela parte desse princípio. Estou falando para aquele que crê. E se você crê e tem dúvidas faz parte da nossa caminhada e de ir à palavra de Deus e ser ensinado e a cada dia ir à palavra e dar mais um passo. Dúvidas pode ser também parte da bagagem que você carrega, e mesmo que você tenha nascido de novo, o que quer dizer isso? Há quanto tempo você está nessa caminhada, nessa jornada de fé, da sua esperança renovada, do amor renovado no teu coração em Cristo? Mas por que a gente vai a esse texto? Porque isso nos dá direção, é a palavra, o apóstolo, na autoridade apostólica que Paulo deixou para a igreja. E esse texto é válido para nós ainda hoje. Mas se você está aqui no nosso meio hoje e não é cristão, você está aqui a convite de alguém, ou você está ouvindo essa mensagem porque te chamou a atenção de alguma maneira, enfim, eu não sei o teu contexto, mas você é bem-vindo. E eu quero te convidar a continuar focado e atento para aquilo que a gente vai falar, e espero que chegue ao teu coração, porque cremos que é a palavra de Deus. Cremos que isso aqui é a direção de Deus para as nossas vidas. Mas então, antes de falar sobre relacionamento homem e mulher, e de novo eu quero falar aqui com todo cuidado, porque a gente está na igreja e às vezes a gente não presta atenção. Sim, aqui a igreja é composta de várias famílias, casais com seus filhos e filhas aqui no nosso meio, mas quando a gente fala isso, são diversos contextos também que faz parte do dia a dia da sociedade atual. Aqui até gente que chegou aqui quebrado, tem gente que chegou aqui enfrentando o divórcio, tem gente que vive nessa condição hoje de ser divorciado, tem gente que vive a condição aqui hoje de ter se juntado, e aí nesse juntamento, como é que fala? Nem sei a palavra usar para isso, mas aí tem filhos, não foi casado oficialmente, aliás, aí até a lei hoje já alterou para, se você está num casamento, numa união estável, isso que eu queria encontrar a palavra, união estável, não importa se assinou o papel ou não, você já está implícito ali diversas questões de obrigações e responsabilidades que vocês têm uns com os outros. Mas a igreja não é apenas uma história de uma família que chega aqui, a gente celebra o casamento, Deus os abençoe, são felizes para sempre. O Felizes para Sempre aqui é uma outra categoria de livros. Mas o para sempre continua sendo um valor cristão. Eu acho até interessante. Eu celebro, aliás, já celebrei diversos casamentos, diversos mesmo, e uma marca dos últimos anos, ou das últimas décadas aí, mesmo um casamento cristão, é interessante, é bonito. Hoje há uma expressão mais original na hora dos votos, de fazer os votos uns para os outros. Mas é interessante que muitos, por favor, não estou debochando não, estou falando daquilo que você também tem testemunhado. É feito bonitinho, com boa intenção, com carinho, com amor. E tem muita beleza nisso que é feito. Mas, como também faz parte desse contexto hoje, como é superficial, ralo,
raso, né? Aliás, ralo não, raso, a forma às vezes que é expressado ali, na hora do casamento, o valor da aliança que está sendo feita diante de Deus entre um homem e uma mulher, e que a gente precisa conversar. A gente precisa, ao ver tudo isso, falar, opa, está um pouquinho fora do eixo, está um pouquinho deslocado esse negócio. Mas para que eu estou falando isso? Porque, voltar aqui para o contexto, desculpa, até para completar o meu raciocínio, eu queria que você entendesse hoje aqui que vamos falar de marido e mulher, do lar cristão aqui, dos valores de Deus. Tem gente aqui que é viúva, tem gente aqui que é solteira, talvez porque é jovem e talvez porque é adulto e solteiro. E aí a gente tem alguns ministérios com casais que você já percebeu que mais constrange do que valoriza também aqueles que são solteiros no nosso meio. Às vezes a gente tem um vocabulário na nossa maneira de ser. Gente, não é crítica a B, C, D, E, é nosso jeito de viver porque é das nossas limitações. E eu queria que a gente começasse essa mensagem, essa reflexão nesse texto, para entender que somos bem limitados, eu também sou, eu me incluo nessa limitação. No tratar desse assunto, nas generalizações, mas é interessante que ao sermos forçados a irmos para esse texto, porque isso que acontece quando a gente adota na igreja, seguirmos um livro, um texto bíblico. Porque como é bom pregar, quando é um tópico mais assim, 3 passos para a vitória, vão ser 3 domingos seguidos, a gente só fala de vitória, escolhe o texto picado ali, mas quando a gente vai seguindo nessa sequência, a gente é provocado com textos que provocam incômodo. A gente tem que olhar para cá, sim, Senhor, fala ao meu coração, mas eu sou casado, tenho minhas filhas, estou casado já há 14 anos, outros aqui têm já, como é que fala também, bodas de prata, bodas de ouro, tem outros que já passaram dessa marca também. Meu pai e minha mãe já estão 50 e quantos mesmo, mãe? 55 anos casados, estão aí, louvado seja Deus por isso. Amém? Glória a Deus. É possível. É possível. Ufa, tem esperança, viu? Ufa. Tem muita história para contar ou para sentar junto lá para ouvir, mas é possível. Glória a Deus por isso também. Mas tem gente aqui que logo nos passos iniciais que a coisa quebrou. A coisa afundou. E aí o que a gente faz? A gente não inclui na mensagem? A gente faz o seguinte, olha irmãos, até com todo carinho para vocês entenderem, quando a gente dispensa as crianças lá para o Ministério do Kids, não é porque elas não são bem-vindas aqui nesse momento de ensino, é porque lá, dentro da compreensão delas, há uma palavra mais adequada, um tempo de comunhão. Mas por que a gente faz questão também delas participarem da primeira parte do culto aqui? Porque elas são parte da igreja e tudo. Mas imagina agora a gente fazer uma grande divisão, os irmãos solteiros vão lá para o corredor, ou vão lá vai ter um comes e bebe ali no fundão, vão ficar só com os casais agora aqui, porque essa palavra aqui não envolve você. Pelo contrário, essa palavra envolve todos nós. Porque nesse texto, Paulo também fala sobre casamento. Mas ele está falando da ilustração do casamento para falar de algo maior. Eu preguei e prego, uso esse texto aqui em diversos casamentos, sim. Mas eu também sou lembrado, e mesmo quando eu estou fazendo casamento, é para lembrar aquele que casa, mas o casamento, sim, a união entre homem e uma mulher, sim, e outras coisas, mas é mais do que isso. E é nisso que a gente vai falar hoje, porque inclusive você percebeu que o versículo 21 não fala sobre submissão da esposa e maridos faz isso e aquilo outro, como às vezes a gente já entra no texto. O versículo 21 está falando de outra coisa que é para todos nós aqui, em primeiro lugar. Nessa nova vida em Cristo, nessa nova vida que eu e você temos por causa de Jesus, que nos salvou, nos perdoou, nos deu nova vida. E aí Paulo fala, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, antes de tudo. Antes de listinha de faz, não faz, pode, não pode, e na vida dos nossos relacionamentos, na vida conjugal, mas mais do que isso, nas nossas vidas entre irmãos e irmãs, amigos e amigas, pais e filhos, servos e senhores, e aí vai, e aqui marido e mulher. Mas antes disso, antes de entrarmos no versículo 22,
Talvez a sua Bíblia, na tradução que ela foi feita, se forem outras traduções, na NAA e na Almeida Revista Atualizada, a divisão do texto, o versículo 21 está dentro do subtítulo aí para a questão dos relacionamentos, do lar cristão, do homem, marido, mulher, não sei como é que vai estar escrito. Mas só para lembrar, porque a gente tem gente, irmãos e irmãs aqui que são novos na fé ou novos na igreja, então o conhecimento bíblico também está muito variado aqui no nosso meio, mas só para lembrar que capítulo, número de versículo, não fazia parte dos textos no original no hebraico, no grego. Isso é um auxílio no texto que veio depois para a gente poder se localizar melhor na Bíblia, que foi esse ajuntamento dos 66 livros que compõem a Bíblia. Então imagina, como é que a gente se localiza aqui, como é que a gente vem para cá, para lá. Então isso já foi, esse trabalho já foi realizado. E esse subtítulo pequenininho que há nas divisões dos capítulos aí que nós vamos lendo, eles não pertencem ao texto original. É uma ajuda apenas também para a gente se localizar ao lermos, a gente está fazendo a leitura desse texto e na nossa leitura diária, para nos ajudar, nos socorrer ali para o nosso olhar ali na leitura facilitar, ser um facilitador. Então, para alguns o versículo 21 ficou no bloco anterior. E para alguns o versículo 21 ficou no bloco que está a caminho que a gente está entrando agora. Mas o que eu quero dizer é que o versículo 21 está aí para todo mundo. Está na mesma Bíblia aí, não importa a sua tradução e a língua que você está usando. E o versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros. Vida cristã tem essa marca. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou repetir, tá? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Citei agora há pouco o livro do pastor John Stott. Eu queria justamente citar uma frase quando ele está trabalhando essa passagem, e ele diz assim, muito antes, ele vai falar isso aqui no texto de Paulo e destacando, muito antes de Revolução Francesa, de outras frases que a gente aprende aí na história. Mas olha que interessante, John Stott ele diz assim, que podemos afirmar com convicção pelo menos 3 verdades relevantes aqui. E aí ele vai citar sobre dignidade, igualdade e a unidade. E ele vai dizer assim, a dignidade da condição da mulher, da infância, da condição do servo, a igualdade perante Deus e de todos os seres humanos, independentemente de raça, posição social, classe, cultura, gênero ou idade, porque todos são feitos à imagem dele, e a unidade ainda mais profunda de todos os cristãos como membros da família de Deus e do corpo de Cristo. É isso, o versículo 21 começa a nos mostrar isso. Olha, para tudo. Aqui não é sobre um ser maior do que o outro, um é mais bacana que o outro, é menos. Ou mais, depende de onde você está na balança, onde você pende às vezes. Não, aqui está falando sobre dignidade, igualdade, unidade, mas, e ele continua falando, esse é o contexto, consideramos tais versículos, e aí Stott continua dizendo assim, a submissão que Paulo exige de esposas, filhos e servos, não é outra palavra para inferioridade. Acho lindo, sério a gente parar aqui sobre isso. O texto não fala sobre inferioridade, não é essa a ênfase. E ele continua dizendo, podemos fazer uma distinção entre pessoas, por um lado, e seus papéis por outro, maridos e esposas, pais e filhos, senhores e servos, têm igual dignidade como seres semelhantes a Deus, mas diferentes papéis designados por Ele. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela não cria uma hierarquia de quem é melhor no ranking das relações de vida e quem está lá abaixo, porque você, entendeu? Não subiu ainda para ganhar uma estrelinha no seu plano gospel de vida. Não é outra coisa que está falando aqui. Porque ele começa primeiro falando sobre isso. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
Daí que ele vai falar sobre maridos e mulheres, filhos, pais, servos e senhores. Eu estou dando essa pausa para a gente desmistificar uma ideia sobre o texto que a gente vai entrar também agora para falar de submissão e outras coisas que estão aqui. Não é um texto machista e nem um texto, enfim, que deveria criar tanta confusão como hoje. Mas os valores de hoje estão tão confusos e tão bagunçados. Então vamos parar aqui mais um pouquinho. Aqui o que fica claro é assim, Cristo em Jesus, homem e mulheres, têm dignidade. Crianças, pais e filhos têm dignidade. Servos e senhores têm dignidade. Mas têm papéis diferentes. Marido e mulher são amados por Deus. Têm dignidade, têm valor, mas têm papel diferente. Esse papel diferente não diminui a dignidade, o valor. Na verdade, aqui tem beleza, tem vida. Porque tem a palavra de Deus nos orientando. Pais e filhos têm papéis diferentes. E é papel de papai, mamãe, filhos. Sim, eu sou meu filho, minha filha, é meu amigo, minha amiga. E seja assim, claro. Você é pai, você é mãe, e ele é filho, filha. O papel é diferente. Você não vai competir com o melhor amiguinho da classe dele ou dela. O papel do relacionamento de amigos, você pode até fazer parte. Ou você é pai, você é mãe. Tem um papel diferente. Sim, você joga bola com o teu filho, sim, você brinca com a sua filha. E eu, no meu caso, são as duas meninas. Coisa mais deliciosa da vida. Ter duas filhas. Não é turma aí que tem essa combinação santa em casa. A gente só não pode fazer votação. Né? Porque aí você sempre vai perder em casa lá mesmo. Mas a gente vai aprendendo no decorrer dos anos. Mas, que coisa linda, que coisa boa. Que coisa boa ser amigo delas. Que coisa boa participar da vida delas. Mas, eu sou pai. E é mãe. Elas são filhas. Entendeu? São dignas de valor, mas têm papéis diferentes. Senhores, servos, relações de trabalho nos dias de hoje. É funcionário, empregado no trabalho, tem patrão, tem um dono de empresa, é empreendedor. Relações de trabalho, achei até mais, também não é tão difícil você entender que tem diferença. Mas pode ter respeito. Pode ter dignidade nesses ambientes. Pode ter mais justiça nessas relações. E é isso que a palavra de Deus vai nos orientar. Mas os papéis são diferentes. Não é difícil de entender isso. O que está difícil é que hoje está sendo todo mundo colocando uma marcha na sociedade que vai quebrar, como já tem quebrado. Um jeito de andar que é muito complicado. Muito fora da palavra de Deus, porque está confundindo algumas coisas dos papéis que são diferentes, mas que não contradiz com a dignidade, com a beleza dos relacionamentos, com a vida bonita. E quem está em Cristo só pode viver isso que a gente está entrando agora aqui, porque Paulo já falou no capítulo 1, 2, 3, 4, e agora no capítulo 5, no final do capítulo 5, é que ele vai entrar nesse assunto. Porque ele já falou, volta aqui comigo, abre a sua Bíblia. Porque ele já falou aqui no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já falou isso antes. Ele já falou no capítulo 2, versículo 8, não é? E pela graça vocês são salvos. E quando ele fala no capítulo 2, versículo 8, pela graça vocês são salvos, ele aponta e vai voltar para o que ele já falou no capítulo 1, e ele volta depois no 2 também, para falar sobre isso, quem você era sem Cristo. Você era sem Deus, não pertencia à família de Deus, sem povo, sem participação na herança.
mas agora você é adotado. É o princípio da eleição, que não é para criar confusão também no nosso coração. Mas eu estava morto nos meus pecados. Eu estava com o meu entendimento cego. Precisava da luz de Cristo brilhar na minha vida. É por isso que, vou voltar até para um texto que a gente pregou recentemente, é por isso que no capítulo 5 também, há esse texto que faz uma alusão ao Novo Testamento. Desperta, você que está dormindo. E eu gosto da tradução que fala, desperta tu que dormes. É isso. Você tem que ouvir uma voz. Acorde. E acorda. É um sono tão profundo, porque quem não está em Cristo está morto, espiritualmente falando. Está desplugado da vida. Por isso que a ênfase aqui, desde o capítulo 1, e agora onde a gente chegou, para falar desses relacionamentos, tem que nascer de novo. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Por isso que, sem o Espírito Santo de Deus, você não transforma a sua nação, onde você vive. É por isso que nós não temos a capacidade de impor esses valores por lei. E aí a gente vai entrar em outras questões, inclusive a gente está agora, nesse momento que eu estou pregando aqui hoje, se alguém está ouvindo essa mensagem em outro dia, nas vésperas de uma grande eleição, de decisões importantes, e que a gente pode ter nossos valores também representados democraticamente e ter alguns valores que a gente observa, vê se está destoando demais os valores do reino de Deus e fazer a escolha. E eu acredito que se você começa a observar a história recente do Brasil, e aí eu falo com todo respeito, cuidado e não misture as minhas palavras, por favor. Mas quem está aqui entre 16 e 30 anos de idade, hoje, e vota, a tua observação da realidade política do Brasil é diferente. E com todo respeito às limitações que talvez você tenha em frente no seu lar, na sua vida, mas eu peço você um pouquinho mais de pausa e compreensão para você entender que quando você tinha, coloca na conta aí, no ano de 2000, 20 anos atrás, a tua compreensão, discernimento é diferente de hoje. Então você não cresceu observando algumas questões que nós já enfrentamos na nossa nação recentemente e que trouxe toda essa bagunça e confusão que a gente está vivendo hoje. E com isso, eu paro aqui, porque a gente tem orientado a igreja e falado, ore, converse, respeite, se posicione e prossiga. Porque qualquer que seja o resultado, o Senhor continua Senhor dessa história. Como nós estamos lendo um texto que Paulo nos deixou aqui há 2000 anos já, e ele tem valor para nossas vidas hoje. Mas nesse momento que a gente transita, esse texto, Senhor, como é que eu coloco isso na minha vida agora? Então, o que eu quero falar é só o seguinte, alguns valores aqui, a sociedade vai na contramão. Então, não é questão só de ter candidato cristão, para não falar evangélico, que aí eu acho que vira mais confusão ainda. Tem algumas coisas que tem a ver com o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Mas isso não impede que a gente seja sal e luz. Não impede que a gente também tenha uma posição que pode frear um pouco mais o avanço daquilo que tem valores das trevas, sim. Que há diferença, sim. Não é tudo igual. Isso não quer dizer que também aí é tudo bom, porque estamos ainda num mundo caído e que o dia do Senhor virá. E a nossa consciência como povo de Deus é o dia do Senhor virá. Mas enquanto Ele não vem, eu vivo, eu participo, eu sirvo, eu contribuo, mas eu prego a palavra. Eu vivo no temor do Senhor. E é por isso que eu não fico esperando o dia do Senhor para entender que há valores aqui que eu posso aplicar na minha vida conjugal. Eu não preciso esperar, olha, a vida vai de mal a pior mesmo, então... exploda a minha casa, meu lar e vamos até o dia do Senhor. Não é isso. Você não vai dar esse salto. Primeiro que nós não sabemos os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. É o que a palavra de Deus também diz no Salmo. Então, em cima disso, a gente pode entender que é possível aprender, é possível mudar, é possível, por causa de mudanças, que o Senhor nos capacita, o Senhor age milagrosamente, inclusive, transformando,
nos salvando, nos redimindo. É possível você sair de uma casa que está destroçada hoje para uma casa de bênçãos. A paz do Senhor ser presente. Mas tem que nascer de novo. Não é oração forte. Não é campanha forte. Inclusive, por favor, estamos convidando a igreja a jejuar e orar. Isso aqui não é campanha forte para mudar a sorte do Brasil. É para que o Senhor nos dê graça para passarmos por essa semana, pelos dias que estão por vir. Então nós consagramos ao Senhor, como a palavra de Deus nos orienta. A gente se une e se junta à igreja do Senhor espalhada nesse mundo todo. Mas a gente não fica de braço cruzado esperando e vamos ver, né, o que vai dar. Não, a gente participa. Aliás, Paulo, quando está ali em Atos, numa circunstância que ele é preso e apanha, e aí querem libertá-lo da prisão, ele não pega e fala, tudo bem, eu apanhei por amor a Cristo. Sim, ele apanhou por amor a Cristo. Mas aí na hora que querem se livrar da situação lá, Paulo fala assim, eu apanhei por amor a Cristo, mas eu sou cidadão romano. Eu tinha direito aqui. Então ninguém vai me tirar da prisão assim, como se isso nada tivesse acontecido. E aí ele impõe o seu direito de cidadão romano. E foi por nascimento ainda. Ele não havia comprado. E aí, há regras, a lei. Mas depois ele vai ainda morrer por Cristo mesmo. Esse morreu por amor ao Senhor, de fato. Então tem uma hora que pode escolher aqui e tal, mas ao mesmo tempo o Senhor vai nos conduzindo. Aliás, Paulo está aqui com essa carta de Efésios aqui, e ele é um prisioneiro de Cristo. Muito linda essa expressão que ele usa. A gente já meditou nesse texto. Ele não fala que é um prisioneiro de Roma, porque ele sabe que eu estou na prisão por causa de Cristo. E fico aqui o tempo que o Senhor colocar nos seus propósitos. Então, de novo, quais são os propósitos para a nossa nação? Quais são os propósitos de Deus para a nossa igreja? Quais são os propósitos de Deus para você, marido, mulher, filhos e filhas que estão aqui, e demais coisas? A palavra do Senhor. Aprenda do Senhor. Mas para viver isso aqui, tem que começar primeiro reconhecendo o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração. Toma rédea da minha vida de fato. Dia da alegria ou da dor. Na riqueza ou na pobreza. Na saúde ou na doença. Até o dia de Cristo Jesus. Opa! Já ouvi isso em algum lugar. Já ouvi em algum lugar e esses votos parece que estão ausentes das últimas promessas que casais faziam uns para os outros. Eu acho que temos um problema já nesse início. Porque algo está bagunçado na maneira que você está interpretando as decisões para a tua vida, a condição das coisas da tua vida no dia a dia. Mas eu estou falando isso, irmãos, porque, de novo, a gente está entrando nesse tema agora de sujeitarmos uns aos outros. E eu achei lindo mais uma frase que o pastor Stott trabalha no seu texto, que ele diz assim, que o conceito bíblico de autoridade não significa tirania, mas responsabilidade. E nós temos uma responsabilidade. Temos papéis diferentes. Mas aqui não é força, não é impor algo. E por que eu estou dando essa volta toda para falar? Porque, na verdade, no texto, o texto fala princípios aqui difíceis, mas a gente vai ler com cuidado, tá bem? Porque a gente vai avançar nesse texto. Versículo 22 diz assim, vamos ler todo o bloco que está falando para as esposas. Mas antes dos maridos dizerem aleluia, glória a Deus, vai chegar a nossa vez também nesse texto. Então fique espírito de oração. Isso sim, tenha discernimento antes de dar um glória a Deus aí. Mas amém, vamos enfrentar. Versículo 22 diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Sim, temos dificuldades para interpretar aqui o que é esse texto, em termos de praticidade, né? Porque às vezes a gente quer usar esse texto aqui para, principalmente quando a gente está perdendo o argumento em casa, aí alguém trazer, né,
Já que você não tem uma caixinha de promessas, você faz isso aqui um quadro, né? Coloca, você sabe um quadro de virar? Na hora que é para o seu lado, você vira e para cá. Então vamos bolar isso aí que acho que vai dar certo, hein? Mas não é bem isso. Mas de novo, Paulo só chega nesse ponto aqui por algo que ele já vem ensinando. Por isso que você não cai aqui de paraquedas e perdido a um contexto, a algo que Deus está trabalhando por meio de Jesus e do Espírito Santo de Deus, que agora habita a minha vida e a sua vida, o seu coração, e que faz a gente olhar para a vida de uma maneira diferente. Senão esse texto aqui soa como algo que nem o Elon Musk vai decifrar quando chegar lá em Marte, no dia que ele está pretendendo, né? Porque vai continuar com esses mesmos problemas do coração do homem. Pode chegar em Marte, mas que bagunça. Mas eu quero ir já para a parte dos maridos, porque eu quero juntar as duas coisas, não quero dar ênfase para um lado, nem ênfase para o outro. Agora as irmãs fiquem em espírito de oração, contritas aí, mas não dê glória a Deus também não ainda. Vamos aguardar, não, brincadeira. Mas olha o que diz o versículo 25. Sim, a Bíblia falou, fica com o texto aberto. Versículos 22 a 24, sim, há uma palavra para as esposas. Mas ao mesmo texto, há uma palavra para os maridos. E vai ter uma palavra para os filhos e nas relações de trabalho daqui a pouco. Mas agora, maridos, Paulo diz assim, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa, como ama o próprio corpo. O problema é que alguns aqui parece que não amam o próprio corpo, aí já é outra complicação, né? Então, ó, não é para me amar desse jeito não, que aí, né? Para aí. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Hein? Amém. Eu sei que dói um pouco, mas diz aí, vai. Mais uma chance. Amém, Senhor. Tem gente que está rangendo assim, tremendo. Mas amém? Eu acho que é amém, sim. Mas e aí? Interessante, né? Esposas que cada uma se sujeita a seu próprio marido. Não é qualquer homem. Não é mulher que se coloque debaixo da autoridade de qualquer homem. Aqui está falando, se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. E, maridos, que cada um de vocês forcem a sua esposa a te amar, a se sujeitar, a se submeter. Não. O texto não fala sobre isso. O texto fala, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Então a gente não tem capacidade de forçar, você tem que se submeter a mim. E aí começa, né? Não é isso que o texto está dizendo. Eu vou ganhar no argumento, porque eu sei mais de Bíblia do que você. E você vai ganhar mesmo? E aí vira aquela confusão. Não é isso. Primeiro aqui que não está falando para a gente sair se submetendo na vida de cada um aqui. Sim, lá no versículo 21, sujeite-se uns aos outros. Mas eu espero que você saiba a diferença do papel de se sujeitar uns aos outros em respeito, em amor, pela dignidade que todos aqui têm em Cristo Jesus, por terem sido feitos à semelhança e imagem de Deus. Mas é a diferença que tem quando eu entro no ambiente agora da aliança que eu tenho com a minha esposa, com o meu cônjuge. E aí é diferente da sua relação com o seu cônjuge. Mas Delaney e eu
no meu lar ali, onde nós temos essa aliança debaixo de Deus, a gente tem que viver esse ensino. Jair e Dora, cada irmão aqui, Ronaldo, Márcio, os demais irmãos. Mas, para pensar o que cada um deve viver, que Paulo está ensinando aqui. Há outros textos, mas a gente vai ficar só em Efésios hoje, gente. E eu não vou entrar, não é curso de casais aqui também, a gente não está no seminário. Aliás, sim, há diversos livros muito bem escritos e profundos, e temas para serem tratados, aprofundados. É por isso que nesse ano a igreja investiu uma sequência de semanas aqui com os casais, na Academia de Casais. Foi só um início de uma jornada para a gente ter alguns momentos de, vamos nesse assunto aqui mais um pouquinho ali e tal, e alcançar mais gente. Mas hoje aqui é domingo, temos uma limitação de tempo sim, e de ambiente, mas é possível a gente, nesse texto, que fala para esposas, que fala para maridos aqui, o texto é claro, e a direção que dá para cada um observar, ler e aplicar na vida, só pela graça de Deus. Só que não é interessante, porque o texto não é sobre casamento, marido e mulher, apenas. O texto é outra coisa. E a gente tem um olhar viciado para esse texto, quer apontar às vezes para um, para outro. Sim, há ensino aqui para a minha vida, para o meu lar, para o meu relacionamento com a minha esposa, para você com o seu marido. Sim, há aqui a questão que nós cremos, que a união, a aliança de família é entre um homem e a mulher. E há 2 domingos eu abordei uma mensagem aqui para falar um pouco da questão da homossexualidade, da bagunça dos valores de hoje, e que o cristianismo, a Bíblia nos ensina, a vida em Cristo, coloca as relações da sexualidade, do sexo, da intimidade, num valor mais elevado do que a sociedade está ensinando aos nossos filhos, a nós mesmos, a cada um aqui, o bombardeio que a gente tem, e a imoralidade sexual, essa distorção toda que hoje está alcançando a todos nós. Mas aí a Bíblia nos dá uma direção. E aí eu não vou entrar nesse assunto, porque há 2 domingos eu já dei só uma introdução para o assunto. E quero te convidar, se você perdeu essa mensagem, para ouvir. Foi uma das mensagens mais difíceis que eu já preguei aqui na igreja. E por causa também do assunto e da forma que é complicado mesmo de abordar. Mas a Bíblia fala, a Bíblia é clara. E aqui a gente está de novo. Há papéis diferentes. Mas e o viúvo? E o solteiro? E aquele que não sabe ainda? E aquele que está juntado? E aquele que está bagunçado? E aquele que está aí? E aí, o que a gente faz? No final dessa passagem, e a gente já leu aqui hoje, sim, estamos falando sobre casamento, mas aí a gente descobre que tem um foco mais amplo, mais profundo que Paulo está aqui falando. Paulo não está falando aqui sobre a felicidade dos casais. Paulo fala no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja também. Sim, fala sobre marido e mulher, mas no contexto todo, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. E quando Paulo fala que grande é esse mistério, não é um mistério que a gente também hoje meio que brinca, né? Ô, irmão, tem mistério nessa palavra, né? Alguns já ouviram essa expressão, né? Teve mistério ali e tal. Tanto quem vem do mundo pentecostal tem muito dessas expressões. Mas aqui, no Novo Testamento ou na Bíblia, quando você ouve a palavra mistério, mistério não é algo que ninguém vai saber, hein? Está escondidinho ali e fica no cantinho até os fins dos tempos. São poucos os casos que realmente há algo que está encoberto e aí a Bíblia vai falar para prosseguir. A gente realmente não compreende. Aliás, tem outros pontos, eu não vou entrar nesse assunto. Mas o mistério aqui, grande é esse mistério aqui, é algo que foi revelado. Não é um segredo que foi escondido. Grande esse mistério é algo que o Senhor
o Espírito Santo de Deus revelou por meio dos seus apóstolos e profetas. No caso aqui, pela vida do apóstolo Paulo. Esse mistério é um segredo revelado. Não é um segredo que continua lá. Segredinho, hein? Só entre nós, hein, Senhor? Não é isso. Grande é esse mistério, ele fala, é o mistério do Evangelho. Ele já explicou anteriormente aqui na carta. Por isso que eu estou desde o começo falando, irmãos, o contexto aqui é que Paulo está explicando o mistério do Evangelho desde o capítulo 1. Lembre que quando nós começamos a estudar também carta de Efésios é um grande resumo teológico do que Paulo aprofunda ainda mais em Romanos. Você lê Romanos, aí você vai olhar, peraí, eu já li numa outra carta menor, algum ponto do Paulo, sim, porque em Romanos está ali a grande teologia, o grande ensino, a grande doutrina, por meio do apóstolo Paulo, ele nos deixa aquele legado de ensino. E aí, nas suas cartas, tudo passa por Romanos. Mas Efésios é como se fosse um grande resumo em 6 capítulos, dos 16 capítulos que ele trata com mais profundidade em Romanos. Mas é um mistério do Evangelho, que é um segredo que o Espírito Santo de Deus revelou. E aqui nesse texto, Paulo está falando no contexto de Efésios. Mistério do Evangelho que ele explica é que as pessoas de todos os contextos, todas as línguas, raças, povos, de todas as circunstâncias econômicas, sociais, de relacionamentos, todos os contextos estão sendo reconciliados com Deus, umas com as outras por meio da morte de Cristo. E para quê? Para manifestar a sabedoria triunfante, gloriosa, poderosa de Deus sobre o quê? Sobre os poderes malignos e destruidores que nos cercam nas regiões celestiais por meio da sua igreja. É isso, irmãos. Esse mundo natural, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas é só para a gente poder entender. Se você quer olhar a vida só pelo teu olhar físico, material, natural, dê a palavra que quiser usar, é limitante demais. É por isso que olhar para esse momento do Brasil, um momento que o mundo vive e passa, um momento talvez que a tua vida, a tua história passe nas particularidades que envolvem sua vida, seu contexto, suas dores, suas vitórias. Mas, por favor, não limite-se apenas a algo que você ganhou nessa semana, algo que você perdeu nessa semana. Não se limite a algo que você entendeu ou deixou de entender da vida, dos relacionamentos, das perguntas. A vida é muito maior do que os nossos olhos estão olhando agora. Há algo que acontece, e Paulo está falando isso por toda a carta aos Efésios. Algo está acontecendo nas regiões celestiais, nesse exato momento, que envolve a minha vida e a sua vida. E aí quando você olha para uma história maior, que Deus está conduzindo desde o Gênesis até o Apocalipse, e você é convidado a também participar dessa história, aí você entende que, peraí, sim, eu vivo uma história, mas há uma história maior, a verdadeira história que está em andamento. E Cristo já resolveu o grande problema. Calvário já resolveu. Aliás, ontem o estudo, quem esteve aqui está entendendo. Eu estou voltando a algo que o pastor Bernardo Show ontem trabalhou com a igreja, para entender esse grande enredo da salvação. E aí você percebe, a gente bebe das mesmas fontes com algumas coisas, e é isso. Por quê? Porque, irmão, se você ficar olhando para a tua crise de 2022, e a tua esperança é apenas resolver essa crise, desculpa, eu tenho uma notícia para te dar, e não é uma profecia tola, só um fato. Virá uma próxima crise. Tem uma outra crise a caminho. Não é profetada de internet. Não é para falar que tem uma outra pandemia a caminho. Não é isso. A nossa vida neste mundo caído e que jaz no maligno, a crise faz parte dessa vida sem Deus, desse mundo sem Deus. É por isso que nós, como povo de Deus, sim, nós temos esperança. O Senhor nos dá um novo vigor. A gente celebra, a gente glorifica o Deus por uma vitória, sim, por uma bênção aqui, uma alegria ali, mas ao mesmo tempo, Senhor, hoje o dia está um pouco mais difícil, mas dá graça para passar por ele, porque ainda não terminou, porque ainda não foi o fim.
Eu estou agora, vou entrar na semana, olha o spoiler, hein? Faço 52 na próxima quinta-feira. Nova fase. Louvado seja Deus por isso. Estou chegando essa semana sem dor na lombar, já é uma grande vitória, né? E, enfim, as coisas parecem um pouquinho mais em controle. Esse aqui foi um ano um pouco que eu estou parado com atividade física. Estou com aquela promessa, essa semana, não é nesse ano, nessa semana eu vou começar, né? Mas assim, vamos lá. Mas aí, louvado seja Deus, mas eu tenho que lembrar, poxa, isso quer dizer que o Senhor dando graça e vitória no dia a dia, 60 começou a contagem regressiva. Antes eu fazia contagem para ter 20 anos, né? Depois para os 30, depois para os 40. Aí os 50 chegou rápido e chegou na pandemia ainda. Foi todo tumultuado que você ficava com aquele negócio, que legal, juntar uns amigos da antiga, isso, aquilo, outro, tal. E aí de repente veio a pandemia. Não foi bem como a gente sonhava, pensa, porque a gente celebra essas coisas. Mas aí agora, de repente, de 50, peraí, mas agora é 52. Isso quer dizer que dos 60 tá diminuindo aí a conta. Eu vou começar a fazer o estágio agora. Mas aí não é bacana? Aí você fica, é desespero ou alegria? Depende de onde você está olhando a tua história na vida. Porque é natural eu olhar para a minha vida, e eu falo brincando, mas alguns irmãos que sabem, eu tenho minha crise anual da lombar. Provavelmente esse negócio vai agravar. Mas agora eu estou na semana boa. Bendito seja Deus. Mas estou na contagem que posso fazer fisioterapia, aqueles nomes esquisitos que vocês dão aí para um monte de coisa. Eu não estou nessa, ainda não sei a nomenclatura completa ainda, estou no estágio. Mas tem injeção disso, remédio daquilo, isso, tem um monte de coisa. Mas agora, essa semana está sendo boa. Mas irmãos, não preciso de bola de cristal para entender que, peraí, pela graça eu quero chegar nos 60. Mas para chegar nos 60 quer dizer que, né, irmãos, que chegaram lá. Tem umas dificuldades que virão. Eu acho engraçado que a pessoa chegou nos 70, aí chega nos 80, chega nos 90, chegou nos 90, chegou nos 80, chegou nos 70, e aí a gente começa a observar que chegar nos 70 é uma grande vitória mesmo. Quanta gente bate na trave ali e não consegue completar esse percurso. E aí a gente fica sempre no agora, na semana, na dor de atual, no meu desespero, não sei do que. Quando não é para criar super homens, super mulheres, super crentes aqui, é no sentido de vida, caminhada com o Senhor, lutas e dificuldades, porque sim, estamos em Cristo, as adversidades são presentes, vitórias também, e o dia do Senhor está chegando. Domingo que vem eu estou também, tem hora que eu fico, agora, o que vai dar esse negócio? Para onde que vai, tal. Mas eu começo a lembrar, mas 4 anos atrás também estava assim, aí 8 anos atrás também estava assim, aí não sei, mais um período. Mas a gente está no momento agora de decidir. Daqui a um domingo, ou 2, né, aliás, aí a gente vai saber. Não é interessante isso? Por quê? Porque a vida vai andar. Porque a vida vai prosseguir. Porque o tempo, se Deus te der esse tempo, você vai dar mais um passo. O problema é o seguinte, é um passo para a glória do Senhor? É um passo para que o Senhor seja glorificado na tua vida, nas decisões que você vai tomando? E aqui a gente volta para esse texto. A gente está aqui gastando esse tempo todo, olhando para tudo isso. E você não está entendendo que o casamento é esse exemplo de que o Senhor nos chamou para uma aliança também. Há esperança que, sim, nosso casamento na terra tem muitas falhas, muitos erros, muitos altos e baixos que a vida impõe, os erros que a gente comete, a ausência de perdão. E aí o nosso exemplo é o seguinte, sem Cristo, sem a redenção do Senhor nos lares, há divórcio, há rupturas, há feridas. Mas quando um casal está unido e em Cristo, há perdão, há restauração, há vida. E isso me lembra que, não é que a vida vai ser assim até o último dia. É que nesse percurso estamos a caminho de uma união, de um grande banquete nupcial com Cristo Jesus. E quem é hoje talvez solteiro, você pode ser solteiro e ter um coração satisfeito em Deus.
olhar para os casamentos no seu entorno e olhar com esperança. Olha, naquele lar eu vejo Cristo. Eu vejo como eles se consertam, como eles se perdoam, como eles dão mais um passo. Em outras histórias que eu vejo, opa, parece que Jesus não entrou ali plenamente. Parece que Jesus não entrou ali plenamente com perdão, com arrependimento, com mudança. Mas a gente continua orando. Porque nesse contexto todo, irmãos, tem gente aqui que eu vou olhar de olho fechado. Tem gente aqui que é divorciado. Tem gente aqui que já é casado pela segunda, terceira, quarta vez, se é que já, enfim. Tem de tudo, irmãos. Acorda. Acorda. A gente não está numa bolha gospel. A gente não está aqui numa bolha protegida e nada nos afeta. Afeta. Não peça perdão hoje para ver onde teu casamento vai. Não ensina teus filhos. Quando papai e mamãe brigam, opa, vocês viram a gente brigar. Agora vejam nós nos reconciliarmos. Você ensina. Não faz tanto faz. Porque teu filho e tua filha vão falar, opa, é assim que papai e mamãe, sim, eles brigaram feio. Você acha que teu filho e tua filha não vê? Mas por que ao ver a briga, ele não pode ver também o amor? A reconciliação. Por que quando há algo que... Pode olhar na vida, nas nossas histórias, quantos desapontamentos a gente tem no nosso lar, com o nosso papai, com a mamãe, com amigos que eram referência, e de repente fala, uau, traiu, uau, saiu de casa, uau, fez isso, fez aquilo outro. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, a gente não pode olhar aqui hoje e falar assim, uau, se reconciliou, uau, se arrependeu, uau, a vida mudou, uau, pagou as dívidas, uau, está caminhando mesmo com um pouco mais de humildade hoje, com um pouco mais de escassez nos recursos, mas está andando, está servindo, está engajado, algo está preenchendo o coração. Sim, hoje sou viúvo, sim, hoje estou solteiro, sim, hoje sou essa comunidade que é esse mosaico bagunçado que é uma igreja e aquela outra lá, e todas as igrejas, porque aqui é a vida. O Senhor está redimindo o quê? Povos de todas as línguas, nações e situações. Por isso que o Evangelho, esse Evangelho, só o Evangelho faz isso, irmãos, nem Freud explica. Só o Senhor, só quem experimenta uma nova vida em Cristo que falou, uau, a esperança quer dizer que a minha vida não acabou com o divórcio, quer dizer que a minha vida não acabou com meu pai e com a minha mãe saindo de casa, quer dizer que a minha vida não acabou porque meu pai me rejeitou, porque eu era um filho indesejado, quer dizer que a minha vida não acabou porque eu nem sei quem é meu pai ou minha mãe, quer dizer que minha vida não acabou porque meu cônjuge fez isso, fez aquilo outro, quer dizer que a minha vida, é a mim eu receber que, apesar de mim, com tudo que eu sou incoerente, o Senhor me amou. O Senhor me perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, onde é que você está hoje? Você está num ponto que você precisa hoje se arrepender de algo? Ainda é tempo. Você está num ponto que você precisa se arrepender de algo, mas quando você olha para trás, opa, não tem mais como consertar. As crianças cresceram. Já a vida andou de fato, a vida e a fila andou de fato, sabe essa expressão, né? Mudou. Não tem mais como. Seu cônjuge já casou de novo, já tem outros filhos. E aí você vive essa bagunça que está tudo na vida hoje. Espera aí. Sim. Mas, ainda assim, casamento não é para a gente debochar. Casamento não é uma coisa assim, a sociedade está mudando os seus valores. Não, não, não. O casamento que nós estamos olhando aqui, que é o que a palavra de Deus nos ensina, que é essa união em uma só carne, de um casamento que é realizado debaixo de Cristo, entre duas pessoas que podem ser bem diferentes uma da outra, mas, ainda assim, é uma poderosa demonstração do que eu estou falando nas regiões celestiais da sabedoria de Deus, os propósitos eternos, sua salvação, da redenção, de unir todas as coisas debaixo de Cristo. Irmãos, Jesus está trazendo um conserto, não só para a minha e para a sua vida, mas para toda a criação. Para todas as coisas debaixo de Cristo. Tudo vai ser consertado. Mas a gente já está nessa parte chamada vida, agora, o atual momento que a gente está vivendo. Mas, o texto, eu quero terminar afirmando com vocês sobre isso.
O texto aqui está dizendo o seguinte, olha, o poder do Evangelho é tão grande, tão poderoso para motivar uma esposa cristã em Cristo se submeter apoiando o seu marido. Para motivar um marido cristão a amar sacrificialmente sua esposa, a despeito dos seus pecados, suas diferenças. Mas aqui esse testemunho poderoso que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar graça para prosseguirmos, que é sermos esse testemunho para a sociedade, para uns para os outros, para aqueles que não estão em Cristo. Porque há poderes malignos querendo destruir aquele que está em Cristo e aquele que não está em Cristo. Mas aquele que está em Cristo, o poder que há em Deus é muito maior. Infinitamente maior. Mas não vacile. Não brinque. O Evangelho continua sendo para a minha vida e para a sua vida. Posso pregar esse texto aqui hoje. Se eu parar de ir à fonte, a palavra de Deus para me alimentar dela, semana que vem, semana que vem eu não estou me separando. Mas daqui a 5 anos, se eu continuar com esse mesmo procedimento, de não me provocar, de não ir à fonte, não me alimentar da palavra de Deus, do povo de Deus, que encoraja, que suporta, que se sujeita uns aos outros. Se ausente disso. Não estou falando de você não pode faltar domingo que vem, não é isso. É a vida. Se desconecte na vida para ver onde você vai parar. E é isso que nós estamos vendo aqui. Senhor, o casamento é essa demonstração do Evangelho no lar, à mesa. Eu comentei aqui em alguma outra circunstância. Quer convidar um amigo não cristão para saber o que é nascer de novo? O que é o poder de Deus na vida de um crente? Convide ele para jantar à sua mesa. Exerce hospitalidade, generosidade. Sim, você pode convidar para vir também aqui na igreja. Mas aqui na igreja é também aqui. Não é só aqui. Porque às vezes a pessoa tem a grande estratégia dela, ela pensa que tem que trazer a pessoa aqui na igreja, sentar aqui e ouvir o pastor pregar. Mas quanto que é tão? Também pode ser isso. Aliás, pratique isso. Porque é muito difícil alguém chegar aqui sem você também convidar. Você está esperando que os anjos façam esse trabalho? E cada um aqui faz, irmão. Se incomode com isso. Passou de segunda a segunda, você não fez nenhum contato com ninguém para... Vamos lá comigo na igreja domingo? Vai, faça, experimente isso. Você vai ver um grande milagre acontecer na tua vida nos próximos semanas, meses ou ano. E alguém vai atender esse convite. Quando ele é feito no temor e no amor do Senhor. Mas se você não convidar, não abrir a boca. Agora, na vida é isso. Na vida, a vida, ela vai impor alguma coisa. Se você deixar de fazer nada, algo vai ocupar esse lugar. E aqui é o que a gente está fazendo hoje nesse texto, irmãos. A gente está falando, mas passa algo. Deus quer fazer algo, sim, na sua história, na sua vida. Sim, em Gênesis capítulo 2, a gente vê ali essa união entre um homem e uma mulher que reflete a unidade de Deus. Sim, no livro do Cântico dos Cânticos, ali descreve a paixão, a intimidade de um casal. Sim, marido e mulher na intimidade, nos textos ali de Cântico dos Cânticos, mas refletindo também a intimidade do amor de Cristo pelo seu povo. Sim, você pode ir no Salmo, por exemplo, o Salmo 45. E o Salmo 45 é uma celebração da grandeza de um rei que torna uma moça pobre e humilde como sua noiva. E sim, a gente pode ir para a grande conclusão em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7 e 21. 2 capítulos. E ali a gente vê a celebração dessa diversidade multicultural que é o povo de Deus, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus. E onde eles estão? No banquete nupcial. Uma grande celebração que todos nós, solteiros ou casados, vamos ainda celebrar em Cristo Jesus. E o casamento tem esse significado, irmãos, também. Efésios 5, agora, Paulo celebra esse casamento como essa ilustração poderosa do amor sacrificial de Cristo, da submissão
de sua igreja, mas uma submissão que tem alegria, tem felicidade ali, porque é um testemunho do poder do Evangelho nas nossas vidas, nas regiões celestiais. E é isso, irmãos. Não perca de vista isso. Você está unido em Cristo. É nisso que a tua vida vai ser satisfeita. E sim, o seu casamento pode experimentar um novo regozijo, um novo vigor. Fique com Cristo na sua vida. E com Cristo na sua vida, mulheres, maridos aqui, esposas, os relacionamentos são consertados, são restaurados, são transformados. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé agora. Vamos orar. Eu não sei em qual contexto você está a tua vida, mas eu oro que você hoje saia daqui, eu termine esse momento de reflexão na palavra de Deus e o seu coração seja alcançado e renovado na esperança que temos em Cristo Jesus para a sua vida hoje. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos ensina do poder do Evangelho, que transforma, que salva, que restaura. E hoje vimos isso, Pai, nessa ilustração do casamento. O casamento que o Senhor faz na vida de homens e mulheres que têm aliança debaixo de Cristo Jesus. E é isso que queremos ver, Pai, restauração no dia de hoje, em lares, em famílias aqui. Desde aqueles que hoje estão solteiros, aqueles que são viúvos, divorciados, mas aqueles que estão casados também, é o que esse texto nos ensina hoje. Ó Senhor, que a gente possa caminhar com esperança, vivendo o perdão, vivendo, ó Deus, o arrependimento verdadeiro, mas prosseguindo na dependência em Cristo Jesus, porque só o Senhor tem poder para salvar, para transformar, para nos alcançar. Obrigado por tudo que o Senhor já fez em Cristo Jesus. Renova nossas forças no dia de hoje, que o nosso coração possa ser renovado na esperança que temos no Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém.